Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Comemoramos hoje, em todos os centros da obra do Opus Dei, por todo o mundo, o dia da fundação da obra. O dia em que Deus, nosso Senhor, mostrou para o nosso Padre, deu uma iluminação sobre toda a obra. A gente já conhece a história, que ele estava fazendo um retiro, depois de saber já que Deus pedia alguma coisa para ele, e no meio do retiro, reorganizando uns papéis, ele tem uma luz, né? Ele fala, vi todo o Opus Dei. Se colocou de joelhos agradecendo e assim começou a história dessa realidade da igreja, que dura já 92 anos hoje. Queria que essa fosse uma data para nos fazer pensar um pouco. Pensar em várias coisas, cada um poderia meditar, né? Fazer a sua oração pessoal, mas queria sugerir aqui de considerar como Deus atuou na história. Deus não é só um Deus longínquo, né, distante, que criou o mundo, que nos criou, que faz algumas coisas lá do céu, mas Ele está presente na história e a sua atuação se pode tocar muitas vezes. E nesse dia, em 1928, começou a existir na igreja algo novo. Uma atuação concreta de Deus, que antes não existia, e Deus falou, a partir de agora, eu quero que exista. Ainda que o nosso Padre falou muitas vezes que a obra, né, e o espírito da obra é velho como o Evangelho, porque é só lembrar das coisas do Evangelho, viver de acordo com o Evangelho, mas como o Evangelho é continuamente novo também. Porque é sempre algo novo, é uma palavra de Deus, o Evangelho, que é real, que é presente. Então, queria que nós considerássemos isso agora, conversando com o Senhor. Meu Deus, você atuou na história, nesse dia, em 1928, através de São José Maria. E você continua atuando através de nós, continua falando conosco. E o espírito da obra, que é bom sempre recordar, né? Lembrar, às vezes a gente já tem, por já conhecer a obra há muitos anos, né? Frequentar os centros do Opus Dei, ou ser do Opus Dei, né? Há muitos anos, a gente pode estar acostumado já, né? E fala, não, é santificação da vida ordinária, né? Opus Dei. E não pensa muito nisso, que cristãos normais, cristãos comuns, pelo simples fato de terem sido batizados, são chamados a viver plenamente a vida cristã, a ter uma intimidade com Deus muito profunda. Isso é um negócio sério, né? Não é que o Opus Dei nos anima a fazer algumas coisas, né? A fazer algumas orações, a fazer algumas obras sociais, assistenciais, nos fala para trabalhar bem, fazer com perfeição humana todas as coisas, mas é algo superior. O espírito do Opus Dei, essa luz que Deus mostrou a São José Maria no dia 2 de outubro de 28, diz que cada um de nós, cada cristão, tem um chamado para a santidade.
cada um de nós que está aqui, né, cada um de nós que está acompanhando, assistindo online, tem um chamado de Deus para ser santo. Eu sou chamado à santidade, como os grandes santos da igreja. Talvez não famoso, né, reconhecido, mas como os santos que nós conhecemos ontem, comemorávamos Santa Teresinha, por exemplo. Uns tempos atrás, uns dias atrás, São Padre Pio. Não, podemos pensar nos papas, né? São João Paulo II, Paulo VI, João XXIII, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Santa Teresa, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Sabe, a gente fala, nossa, eu não sou desse nível. Mas é para esse nível de santidade que Deus nos chama. E com essa ideia, a nossa vida se transforma. Somos chamados a nos identificar com Cristo, a viver plenamente a vida de Cristo. Essa, já muita gente importante falou, que é a lição principal do Concílio Vaticano II, o chamado universal à santidade. Que não é algo exclusivo de pessoas muito agraciadas por Deus, que teve uma coisa muito especial na sua vida, ou alguém que é padre, ou que é freira, ou que é monge, que se afasta, que se retira do mundo. São José Maria algumas vezes comparou a obra com os primeiros cristãos. Ele falou, se fosse comparar com alguma coisa, o Opus Dei é semelhante à vida dos primeiros cristãos. Porque eles, né, viviam plenamente a sua vida, saíam, pregavam, falavam de Cristo, davam testemunha dele. E alguns deles, muitos, morreram mártires, entregando a sua vida por Deus para não negar a sua fé. Então, a festa de hoje nos convida, né, a recordar essa verdade de Deus. Senhor, me faz pensar nisso agora. Me faz considerar que você nos chama à santidade, mas não a uma santidade geral. Fala o Opus Dei todo, as pessoas em geral são santas, mas um chamado particular para mim, para cada um de nós, para ser santo. Essa ideia deve mudar o nosso panorama, o nosso modo de ver as coisas, nosso modo de enfocar as realidades. Bom, agora sobre isso, renovando então o nosso desejo de santidade, a nossa consciência de que somos chamados à santidade, queria considerar 3 pontos, 3 ideias sobre isso, sobre a busca da santidade na vida normal. A primeira é que é preciso ter fé de que isso é possível. Fé que, com a graça de Deus, eu consigo, ou mais, Deus consegue, né, me fazer santo. Porque o que a gente pode pensar, né, ao falar de santidade é falar meus defeitos. Cara, não dá. Né? Citamos uns santos aqui e falar, olha para a minha vida, não tem condição. Comparado com, sei lá, um São Francisco, fala, quem sou eu, cara? Para, não tem nada a ver. Não é? Pensar na vida de São José Maria, pô, ele foi super santo, beatificado, canonizado, e eu, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, mas que cada vez mais me dá vergonha fazer, que é pensar, na idade que eu estou agora, onde estava o nosso padre? Onde estava o São José Maria? O que ele estava fazendo da vida? E quando eu estava com, sei lá, 25 anos, eu falo, pô, ele nem tinha fundado a obra ainda, porque ele fundou com 26. Então, até que, vamos lá, né? Vamos. Mas depois o tempo vai passando e a gente fala, cara, eu não estou no nível dele, não. A idade que eu tenho agora, ele tinha em 1951. E aí eu penso em 51, o que ele já tinha feito? Tinha fundado a obra,
tinha conseguido escapar da Guerra Civil Espanhola, tinha se ordenado, não sei, tinha feito um apostolado tremendo, levado muita gente para Deus, fez muita penitência, tinha começado trabalhos do Opus Dei em vários países, tinha se mudado para Roma, tinha, não sei, feito tantas coisas. Estava doente, né, com diabetes, e santificava a sua doença. E eu falei, meu Deus, com os meus defeitos, estou muito atrás. Às vezes olhar para os defeitos dos outros também, né? A gente fala, não dá, né? Com esse povo aqui, não dá para ser santo. Ah, se eu morasse num lugar, numa família, num ambiente que todo mundo ajudasse, né, a ser santo, aí sim. Mas com esses rolos profissionais, problemas familiares, não dá. Ou o ambiente, ou saudade da Idade Média. Tem gente que às vezes fala assim, que bom seria, né? Se a gente morasse lá, aqueles mosteiros, as pessoas pregando, nós caminhando pelos campos. Sabe umas ideias, meio não sei de onde vem isso daí, né? E o ambiente agora não ajuda, então é por isso que eu não vou para frente. Então, será que não é necessário renovar nossa fé de que a santidade é possível? Eu creio na minha santidade, apesar dos pesares. Lembra aquilo lá também do nosso padre, né? Que ele, ao rezar o credo, ele falava, creio na igreja, una, santa, católica, apostólica, apesar dos pesares, às vezes. Não na missa, obviamente, mas de vez em quando fazia isso. E uma vez perguntaram para ele, né, acho que um senhor lá do Vaticano, perguntou por que ele fazia isso, né? Ficou meio escandalizado, assim, creio na igreja apesar dos pesares. Ele falou, apesar dos teus pecados e dos meus pecados. Apesar dos pecados de todas as pessoas que compõem a igreja, creio na igreja apesar dos pesares. Creio no Opus Dei, nessa luz que Deus deu para São José Maria, apesar dos pesares, porque as pessoas do Opus Dei têm defeitos também. Creio na minha santidade apesar dos pesares, apesar dos meus defeitos, porque eu creio na graça de Deus. Então esse é um primeiro ponto que queria que nós considerássemos nessa festa grande de hoje. Ter fé no poder de Deus, na força de Deus. E o segundo ponto é usar essa força. Já que existe a força de Deus, a graça, o poder dele, eu preciso contar com ele para ser santo. Não são as minhas forças que vão me levar à santidade. Não é só o meu empenho, também tem uma parte de empenho, de luta, mas não é o meu esforço pessoal, humano, que vai me levar à santidade. Tem gente que é ateu, que se esforça muito mais para ter virtudes do que eu. Vamos usar esse poder de Deus, especialmente, em primeiro lugar, através dos sacramentos. É o grande meio de santificação, são os sacramentos. Não vou falar de todos eles, né? Mas queria que nós pensássemos principalmente no batismo, porque isso foi o que nós falamos lá no começo, né? Que a vocação do Opus Dei, para o Opus Dei, é como que ativar a consciência batismal. Eu, pelo batismo, eu já sou chamado à santidade. Não preciso de outro incentivo para ser santo. O batismo é o que nos transforma. Nós ficamos marcados por Deus. Sabe que a doutrina do sacramento, do batismo, fala que nós ficamos com um caráter sacramental, como um selo divino, uma marca que fica em nós para sempre. E fica em nós para sempre. Esses dias,
tive que ler, estava lendo um livro, umas partes de um livro, que se chama Bíblia e Liturgia. Super bom o livro, meio difícil assim, mas é muito bom. De um autor francês, que é o Jean Danielou, que foi um grande teólogo, né, que viveu no século passado, século XX, grande teólogo, que foi perito lá no Concílio Vaticano II também. E ele é super intelectual, muito profundo nas coisas que ele diz. E ele falava assim, né, sobre o... Então, esse livro, Bíblia e Liturgia, ele fala sobre a liturgia do sacramento, sobre algumas festas da igreja, só que dando um sentido histórico, explicando por que, já desde o Antigo Testamento, depois vem vindo para o Novo Testamento, e como foi se consolidando na igreja o ritual do batismo, da Eucaristia, da Crisma, etc. Então é um livro interessante de ler. Porque às vezes a gente vê um monte de coisas numa cerimônia e não entende muito bem para que serve cada coisa. E um dos capítulos se chama a Sfragies. Sfragies é o título do capítulo. Eu fui procurar, falei, o que significa esse negócio? Sfragies. E significa selo, marca ou caráter em grego. É a marca que fica no cristão. O que é essa marca? E ele dizia assim, copiei um trecho do livro, que fala assim, Heródoto fala de um sacerdote de Hércules, que tendo se consagrado ao seu Deus, carregava sobre si os estigmas, as santas chagas, de modo que não era permitido tocá-lo. Não posso nem chegar perto, ninguém vai fazer mal para ele porque tem as chagas. E aí esse Jean Danielou dizia, isso ilumina o trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, em que ele diz, ninguém agora me incomode, pois carrego em meu corpo as chagas, os estigmas de Jesus. Então, muita gente fica se perguntando, que será que São Paulo tinha as chagas de Cristo? Tipo Padre Pio, tipo São Francisco de Assis? Será que São Paulo teve também? Então é uma discussão teológica que algumas pessoas pensam. Mas ele fala assim, se quisermos interpretar este aspecto da esfragues, da marca, do selo, não é necessário recorrer a analogias com o mundo grego. A imposição de Deus de uma marca que torne um indivíduo inviolável é de fato bíblica. Na Sagrada Escritura aparece, que Deus marca a pessoa. O primeiro exemplo que encontramos é o de Caim, marcado por Deus para que ninguém o matasse. Lembra, ele fica preocupado, ele fala, vão me matar agora porque eu matei o Abel, e Deus fala, não, eu estou com você. Você fez errado, você vai agora, mas você vai caminhar aí pelo mundo, mas ninguém vai tocar a mão em você. E ele dizia que esse autor é o sinal da proteção que Deus concede ao pecador. Depois, mais para frente, assim diz, Ezequiel fala da marca de Deus impressa nos membros do futuro Israel. O profeta Ezequiel é complicado, não é simples de ler o profeta Ezequiel, porque ele tem um monte de imagens, de visões e de coisas assim muito estranhas. Então, uma das visões que ele teve diz, então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava, em direção à soleira do templo. Chamando o homem vestido de linho e com o tinteiro de escriba à cintura, o Senhor lhe disse, passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém, e marca com um tal, letra grega, tal, um T, na testa os homens que gemem e suspiram por tantas abominações que nela se praticam. As pessoas que estão sofrendo pelas ofensas a Deus, Deus vê isso daí e fala, vou proteger essas pessoas. Marca com um tal. Né? Então depois ele pode falar, pode mandar matar todo mundo, destruir todo mundo, menos quem tem a marca do tal. Assim, uma primeira tipologia da esfragues é traçada. É impressionante que este sinal consistisse em um tal. Por sua vez, o Novo Testamento nos mostrará, no Apocalipse, os santos marcados com a marca do Cordeiro. E também este sinal provavelmente será o da cruz, que é um tal, um T da cruz.
refletindo agora como o Apocalipse está saturado de reminiscências batismais, como fala de muitas coisas do batismo no livro do Apocalipse. O caráter alusivo deste sinal para esfragues da liturgia da iniciação cristã do batismo aparecerá evidente. Em todo caso, não é difícil identificar o significado que a esfragues irá assumir. Ela indicará a inviolabilidade do cristão, que está diretamente relacionada ao próprio sinal da cruz. Então é uma teologia profunda, isso talvez tenha sido até meio difícil, né, de ler, de acompanhar, assim, sem ir lendo isso. Não é? Mas a marca, essa esfragues, o selo que Deus nos assinala no batismo, é o sinal da cruz. Foi precisamente em virtude da cruz que Cristo despojou os principados e potestades. Eles estão agora derrotados. Ele venceu o mal na cruz. E então, na liturgia do batismo, por exemplo, quando a criancinha vai ser batizada, o padre faz um sinal da cruz com o óleo dos catecúmenos no peito da criança primeiro. E depois de batizar, faz um sinal da cruz com outro óleo, né, do batismo, da crisma, na testa da criança. Como se fosse um tal, você é uma pessoa marcada, uma pessoa protegida por Deus, chamada a ser santa. E esse sinal é quase como que uma continuação de toda a teologia da aliança. Antes era a circuncisão, já desde antes com o arco-íris lá que apareceu para Noé. Deus faz uma aliança conosco, a aliança nova, definitiva, eterna, na cruz do Senhor. Então eu fico marcado com esse sinal no momento do meu batismo. Senhor, perdão por não pensar na graça que é o batismo na minha vida. Perdão, Jesus, por ficar preocupado com outras coisas, achando que é só o meu esforço que vai conseguir, a minha organização. Eu tenho essas esfragues, a marca de Deus no batismo. Bom, depois podíamos falar de outros sacramentos, né? A Eucaristia, que nos cristifica, né, por inteiro. Que vem a nós, na Sagrada Comunhão, e nos transforma em Cristo, nos identifica com Cristo, com muito mais poder do que tudo que nós podemos fazer ao longo da vida inteira. Nosso esforço durante toda a vida, acho que é menor do que uma comunhão bem recebida. E como nós sentimos falta nessa época, nesses últimos meses, tantas igrejas fechadas, tanta distância física da comunhão, né, da Eucaristia, que a gente precisa falar, Senhor, eu sinto fome de você, porque sem a Eucaristia a nossa vida não caminha, não vai para frente. Fica teórico esse negócio da santidade, né, na vida cotidiana. Sério, na vida de padre, já falei para alguns, a gente vai atendendo um monte de gente. Tem a direção espiritual, então vem alguém e fala dos seus problemas, das dificuldades, quer melhorar a vida espiritual. Então você fala, ó, começa a ler um pouquinho, sei lá, do Evangelho, né, faz um pouco mais de oração, vê se você reza o terço. E as pessoas vão indo, vão melhorando. Aos poucos, né, quem luta, quem se empenha. Mas daí, se eu falo, ó, ou a pessoa mesmo tem ideia e fala, padre, eu vou assistir missa mais vezes durante a semana. Se possível, eu vou à missa, vou comungar todo dia. O crescimento espiritual é muito visível. A pessoa vai, em uma semana melhora muito, 2 semanas, é outra pessoa. Todo o esforço que ela tinha feito antes serviu para alguma coisa. Mas quando começa a participar com frequência da Eucaristia, outro mundo. É evidente a graça de Deus, evidente o poder de Nosso Senhor. Ou a confissão, outro sacramento, porque nós temos muita coisa que limpar dentro de nós. Se não fosse o perdão de Deus, imagina todos os pecados que nós fizemos na vida, se não existisse o perdão de Deus. Então, por isso dizia, né, que é preciso usar o poder da graça do Senhor para a santidade, senão não chegamos a lugar nenhum. Tocamos mais esse poder também na oração, na meditação da Palavra de Deus.
ganhando intimidade com Ele nas nossas orações. Então esse é o segundo ponto, né? O primeiro é ter fé de que é possível ser santo. Que o anúncio aqui do chamado universal à santidade que Deus mostrou há 92 anos para o nosso Padre é algo real, é possível. Fé que é possível ser santo. Segundo ponto é usar esse poder, que é poder de Deus, então eu tenho que recorrer aos sacramentos, à oração, à meditação na palavra de Deus. E o terceiro ponto, que é o que ele ensinou sempre São José Maria, é que essa santidade acontece na vida real, no dia a dia, mas é na minha vida real. Não ficar esperando, né, situações ideais para que aí sim minha santidade caminhe. É hoje, com os problemas que eu tenho hoje, com os trabalhos que eu tenho hoje, com a saúde que eu tenho hoje, com as alegrias e tristezas que eu tenho hoje. Essa é a vida real que estamos aqui agora, quase 7 horas da manhã, dia 2 de outubro de 2020. Não é para esperar nossa, 2020, muita gente fala, nossa, esse ano podia acabar já, que foi um caos, 2020. Nesse ano 2020 eu sou chamado à santidade, com os problemas e as alegrias que aconteceram nesse ano. Os primeiros cristãos foram santos na vida comum, no dia a dia deles, trabalhando, fazendo as coisas normais como outras pessoas faziam, não saíam do mundo, não saía para falar, vou ficar longe. Isso aconteceu bem depois, né, pelo ano 300, mais ou menos, é que começaram alguns, né, a se retirar para as montanhas, falando, não vou me contaminar pela sociedade paganizada. Mas no começo, os primeiros séculos, foram na vida comum, dou a vida por Cristo. E como se concretiza isso daqui, né, dessa santidade na vida cotidiana, na vida real? Eu diria que se concretiza naquelas coisas, nas características que a gente pensa de uma pessoa santa. Não do fato de fazer milagres, levitar, bilocar, essas coisas, são dons que Deus dá, mas que não estão ligados diretamente à santidade. A santidade é a pessoa que faz a vontade de Deus em cada momento. Ontem, até aqui, né, à noite, falávamos dessa pessoa aí do Opus Dei, o Marcelo Câmara, né, que começou agora um processo de canonização dele. Né, trabalhou, fez direito, era procurador, promotor, não sei, dessas coisas, que eu nunca sei exatamente como é que é as divisões aí das coisas jurídicas. Mas ele foi santo, né? Começou a ter uma fama de santidade no ambiente que ele estava. Morreu com 28 anos, né, de câncer e começou um processo de canonização agora. A pergunta é por quê, né? Foi até perguntar por que ele é santo. E as características a gente pode pensar: fazer bem o trabalho, né? A santidade que a obra fala é da santificação do trabalho. Então ele fazia bem o trabalho dele. Muito competente, muito inteligente, muito esforçado. Isso aí é uma característica de quem procura a santidade, fazer bem seu trabalho. Depois convive com todo tipo de gente. Ele era amigo de um monte de amigos. Amável, carinhoso, justo, sacrificado para ajudar os outros, para não dar trabalho para as outras pessoas, até mesmo na doença, ele não queria dar trabalho para os outros. Disponível, alegre, leal, sereno. Então imagina essas características normais, né, que uma pessoa santa deve ter. Será que eu tenho isso? Faço bem o meu trabalho, convivo com as pessoas, sou amável, sou justo, sou sacrificado, disponível, alegre, leal, sereno. São coisas para a gente pensar nesse dia 2 de outubro. Então, é possível a santidade, tenho que usar o poder de Deus para isso e quero concretizar com esses atos que a gente imagina da vida de um santo na minha vida cotidiana, mas na vida real,
na de hoje, na que nós temos. Não esperando situações especiais, né, ocasiões especiais. Hoje. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é rainha do Opus Dei, né, a padroeira principal da obra, né, que ela cuide de nós, que nos acompanhe e que nos incentive nessa nossa luta cotidiana pela santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.